Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai, ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno
ti eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus que nos escolheu. Hoje nós estamos aqui, ó Pai, juntos para agradecer a Ti por tão grande amor para conosco, apesar de nós não merecermos, ó Deus. Queremos agradecer, ó Deus, por esse momento no qual nós estamos aqui unidos, juntos em família, para glorificar o Teu nome, ó Pai. Agradecemos por todos os irmãos que se encontram aqui nessa noite, aqueles que também não vieram, que o Senhor esteja com cada um deles. Queremos colocar também diante do Senhor os dízimos e as ofertas que foram depositados no Teu altar. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a cada pessoa que contribuiu. Que o Senhor possa estar derramando bênçãos sem medidas na vida de cada uma delas. Permanece conosco, ó Pai, durante essa noite, trazendo assim a Tua palavra de forma que venha realmente, ó Pai, trazer conforto ao nosso coração e que venha trazer transformação também, ó Pai, ao nosso coração. Te oramos no nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Abram suas Bíblias, meus irmãos, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 18, versos de 23 a 35. O texto está exposto aqui no Data Show também, mas não deixe de abrir a sua Bíblia, de compartilhá-la com alguém que está aí próximo a você, que porventura não esteja com a Bíblia Sagrada em mãos. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 18, versos de 23 a 35, a parábola do credor incompassivo. Todos de pé, em reverência à palavra de Deus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 18, versos de 23 a 35. Amém, meus amados? Amém? A palavra de Deus nos diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Versículo 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, pedir ao nosso irmão Geucimar que ore nesse momento, agradecendo a Deus pela palavra e pedindo a Deus
que fale aos nossos corações essa noite. Amém, meus amados irmãos, podem se sentar. Meus irmãos, pela leitura dessa parábola, meus irmãos, fica para nós evidente o tema, irmão Odair, o assunto que Jesus quis abordar com os seus discípulos ao lhes contar essa parábola. Mas, meus amados, para nós entendermos de fato o conteúdo dessa mensagem e o porquê de Jesus ter contado essa parábola para os seus discípulos, nós precisamos, na verdade, voltar um pouquinho atrás, nos versículos de 21 a 22, certo? Do mesmo texto que você tem aí em mãos, e esses versículos nos dizem assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém, meus amados? Então, meus irmãos, é nesse contexto que Jesus, então, vai contar essa parábola do credor incompassivo. Foi feita uma pergunta pelo discípulo Pedro, pelo apóstolo Pedro, questionando a Jesus até quantas vezes que nós devemos perdoar o nosso irmão. E aí, com base numa tradição rabínica antiga, Pedro, então, diz: ora, será até 7 vezes? Porque, inclusive, há algumas passagens no Antigo Testamento, e a tradição judaica reforça isso, de que eles deveriam exercer esse perdão até essas 7 vezes. E Jesus, então, meus irmãos, demonstrando mais uma vez que a ética dele era superior àquela que havia sido estabelecida no Antigo Testamento, respeitando aí os valores culturais do povo judeu, Jesus diz: 7 vezes não, meu caro. 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá quanto, irmão Odair? 490 vezes. Na verdade, meus irmãos, o que Jesus quis aqui não foi estabelecer um limite, ou seja, da quantidade de perdão que nós devemos dar. Quando ele diz 70 vezes 7, ele está fazendo uso aqui de uma força de expressão que, na verdade, nos dá o entendimento de que nós devemos perdoar o nosso irmão quantas vezes forem necessárias. E por que, meus amados irmãos? Por que o perdão é tão importante para o cristão, irmão Áureo? Por que, irmã Euciene, que nós, enquanto cristãos, precisamos aprender a perdoar? A razão, meus amados irmãos, é muito simples. Porque Deus, que é o nosso Pai Celestial, nos perdoa, sabe-se lá quantas vezes no dia e todos os dias. A oração, meus irmãos, Jesus, em determinado momento, vai ensinar os seus discípulos a como orar, certo? E ali Jesus, ele utiliza a famosa oração do Pai Nosso, que nós já dissemos aqui em outras oportunidades, é apenas um modelo de oração. Jesus, ele não deixou uma reza, certo? Que é aquela oração feita repetidamente. Jesus, ele simplesmente deixou um modelo, um padrão, um exemplo de oração que deveria ser seguido pelos seus discípulos, certo? E nessa oração modelo que ele deixou, Jesus diz: Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nessa oração, meus amados irmãos, Jesus, ele estabelece uma razão que no direito nós diríamos aí de razão sine qua non, ou seja, sem a qual é impossível dar cabo daquilo que nós desejamos.
É uma condição imprescindível. Se você, irmão Áureo, quer que Deus perdoe as suas ofensas, é imprescindível que você faça o quê? Perdoe os seus ofensores. Você faz isso, irmão Áureo? Essa é uma pergunta, meus amados irmãos, que nós precisamos nos fazer. Você perdoa aqueles que têm te ofendido? Com toda certeza, meu amado irmão, minha amada irmã, durante o dia, durante a semana, durante o mês, você sofre diversas ofensas. É ou não é verdade? Inúmeras ofensas. E é nesse momento, meus amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos desafia a colocar em prática essa que é uma das principais marcas do cristianismo, ao lado do amor, ao lado da fé, ao lado da esperança. O perdão. Aliás, meus amados irmãos, o perdão é também uma das formas mais evidentes de se demonstrar o que, irmã Diandra? O amor. Quando nós lemos lá as instruções de Paulo falando sobre o amor, ele vai falar que o amor é paciente, é benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor verdadeiro, meus amados irmãos, é também esse amor perdoador. Por quê, meus irmãos? Porque é muito fácil, mãe Edneia, perdoar quando eu estou sendo agradado em tudo. É muito fácil amar quando eu estou sendo agradado em tudo. É justamente, meus irmãos, na hora da ofensa. É justamente, meus amados irmãos, no momento ali da adversidade, em que você é confrontado, em que a pessoa coloca o dedo no seu rosto e te desafia, é nesse momento que nós precisamos de fato demonstrar amor pelo próximo. E uma das principais virtudes para se demonstrar esse amor é o perdão. Alguns dias atrás, não sei se foi na quarta-feira ou se foi no domingo passado, eu disse aqui para os nossos, eu acho que foi na EBD, eu falei para os nossos alunos aqui de um filme muito interessante que tem disponível lá no Netflix, se chama Até o Último Homem. Até o Último Homem. Conta a história de um rapaz cristão que queria porque queria se alistar e ir para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, só que ele não queria de jeito nenhum tocar em armas. E esse homem, meus irmãos, ele passou por inúmeros constrangimentos, foi esbofeteado pelos seus colegas, certo? Podemos dizer que foi até torturado, certo? Na tentativa deles fazerem com que ele desistisse, ele não desistiu, não levantou a voz e não apenas, irmão Áureo, perdoou seus companheiros de batalhão, como salvou eles da morte. Os mesmos que haviam cuspido na cara dele, os mesmos irmãos Josimar que haviam esbofeteado ele, os mesmos irmãos Odair que haviam criticado ele porque ele queria ir para a guerra só para ser socorrista, não queria colocar a mão em arma de jeito nenhum, os mesmos foram socorridos por ele um a um no campo de batalha, descidos por uma corda do morro até embaixo. Os mesmos que o haviam criticado, os mesmos que o haviam torturado, os mesmos que o haviam perseguido, foram alvos do amor desse homem, da compaixão desse homem, da misericórdia desse homem, do perdão desse homem. E não tem como, meus irmãos, nós vermos um filme daquele e nos perguntarmos, será que nós teríamos essa mesma atitude enquanto cristãos? E é sobre isso, meus amados, que Jesus fala aqui. Jesus, ele começa então na parábola, e a evidência de que se trata de uma parábola está logo ali no primeiro versículo. Por isso, o reino dos céus. Novamente, Jesus conta uma parábola aqui sobre o reino dos céus, certo? É semelhante. Então, lembrando os irmãos que a palavra parábola, ela vem do grego parabolê, que significa comparação, certo? Então, sempre que Jesus conta uma parábola, ele está comparando uma verdade espiritual às situações da vida cotidiana, certo, meus irmãos? Então, aqui, para falar do reino dos céus, para falar sobre o cidadão do reino dos céus, que tem como característica o perdão, Jesus então conta essa parábola citando aqui o exemplo de um rei. Esse rei procura um dos seus devedores e fala para ele, eu quero que você me pague.
E ele fala: eu não tenho como te pagar. E aí esse rei fala assim: então eu vou vender você, sua esposa, seus filhos e tudo que você tem para poder saldar a dívida. E aí o que esse devedor faz, irmão Daí? Ele cai de joelhos diante desse rei e implora a ele: Senhor, seja paciente comigo e eu vou te pagar tudo. E o que o rei faz? Demonstra amor, demonstra compaixão, demonstra misericórdia e perdoa a dívida a esse cidadão. Agora vejam só, meus amados irmãos, a contradição aparente que nós temos aqui. Esse cidadão que acaba de ser perdoado, sai e topa no meio do caminho com um dos seus conservos que era devedor dele. E aí o que ele faz com esse conservo? Agarra ele pelo pescoço, imagina a cena, agarra um pelo pescoço, sacode, paga-me, me paga, você está me devendo, me paga. E a atitude do conservo, meus irmãos, interessante que Jesus ele está atento a todos os detalhes, mesmo contando uma ilustração, uma parábola, ele está atento a todos os detalhes. A fala do conservo é a mesma fala desse servo perante o rei, ou seja, o conservo vira para esse seu credor e diz: Senhor, seja paciente comigo e eu tudo te pagarei. Ele usa as mesmas palavras que o servo havia utilizado para pedir misericórdia ao rei. Se fosse um homem temente a Deus de verdade, nem que seja pelo impacto das palavras, era para ele ter pensado: ele está usando comigo as mesmas palavras que eu usei com o rei, e o rei me perdoou, então eu vou perdoar ele. Mas foi essa atitude que esse homem teve? Não. O que ele fez? Jogou o cidadão na prisão. Passa o slide aí. Olha lá. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Aí vocês vão me perguntar o que é verdugos, né? Passa para o próximo lá, está aqui embaixo aqui, ó. Indivíduo responsável pela execução da pena de morte ou de outros castigos corporais, carrasco, algoz. Então, os verdugos, na verdade, eram ali como se fosse um oficial de justiça, responsável pela execução das penas, certo? E o que esse cidadão fez com o devedor dele? Pegou a pessoa, não deu ouvidos ao clamor dele, não foi misericordioso, jogou ele na prisão para que ele então o pagasse. E o que acontece em seguida? Os companheiros que haviam visto a clemência do rei para com aquele homem, viram também a falta de compaixão desse servo para com seu conservo. Eles voltaram lá no rei e contaram: ó rei, aquele cidadão que esteve aqui ainda há pouco e que o senhor perdoou toda a dívida, encontrou com um devedor dele e ao invés de exercer para com ele a mesma misericórdia que o senhor exerceu, entregou ele para os oficiais de justiça e ele foi preso. E aí o rei o que fez? Vamos ler lá? Passa o slide. Não, volta. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Aliás, meus irmãos, eu citei esse versículo aqui como se fosse o senhor, o servo entregando o seu conservo. Na verdade, foi o rei que o entregou aos oficiais, tendo em vista que ele havia acabado de fazer o mesmo para com o seu conservo. Então esse rei se indigna. Por quê? Porque a mesma misericórdia que ele havia utilizado para com este servo não foi capaz de realizar para com o seu conservo. E a ilustração aqui, meus irmãos, ela fica muito clara. Agora pode passar, irmão. Quando nós olhamos aqui para o último versículo, o versículo 35, Jesus, em uma única linha, nos dá a explicação do que ele queria de fato ensinar com essa parábola. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão.
O perdão, meus amados irmãos, é uma marca registrada do Filho de Deus, porque essa é também uma marca registrada de Deus para com seus filhos. Como, meus amados, nós podemos esperar, como irmão Alex, nós podemos esperar que Deus nos perdoe, que Deus seja misericordioso para conosco, se nós não exercemos essa misericórdia para com as pessoas que estão à nossa volta? Meus irmãos, há estudiosos que dizem que um dos maiores desafios para o cristão verdadeiro, aquele que diz que ama o seu próximo como Jesus amou, é o perdão. Imagine você sendo traído pela sua esposa, ou vice-versa, a esposa sendo traída pelo seu marido, os dois cristãos, você perdoaria? Você perdoaria uma dívida alta? Diante da incapacidade da pessoa de saldar essa dívida? Se alguém lhe batesse na face direita, você ofereceria a esquerda? A despeito daquilo que Jesus nos ensina? Resumindo, meus amados irmãos, o seu coração está preparado para perdoar, seja lá o que for? Vão dizer os estudiosos, irmão Adair, que na capacidade de perdoar, nós conhecemos o verdadeiro cristão. Porque perdoar, irmão Áureo, dependendo do que for, não é fácil. Perdoar uma mentirinha, às vezes a gente até perdoa, né? Mas perdoar um adultério, uma traição, perdoar uma alta dívida, perdoar como esse rapaz do filme, que é baseado em fatos reais, viu? Perdoar um espancamento a ponto de salvar os mesmos companheiros que haviam batido nele no campo de batalha. Meus irmãos, assistindo aquele filme, a gente pensa, não tem como não pensar nisso. E é justamente esse o tipo de pensamento que Satanás coloca no nosso caminho para nos fazer fugir do centro da vontade de Deus. Imagina que aquele cidadão, quando ele viu lá no campo de batalha todos aqueles colegas caídos, sem condição de se levantar, com toda certeza na mente dele passou assim, ó: me esbofetearam, me perseguiram, me criticaram, bem feito. Tá aí a resposta de Deus para vocês. Morra! Pensado com toda certeza, pensar com certeza ele pensou. Mas existe uma grande diferença entre ser tentado com as nossas intenções e consumá-las na prática. Na prática, meus irmãos, ele demonstrou ser o verdadeiro cristão que cada um de nós precisa ser. E salvou um por um, descendo cada um deles desfiladeiro abaixo, arriscando a sua própria vida. O mesmo, meus amados irmãos, que Jesus Cristo faz por cada um de nós. Jesus, irmão Gesmar, levou todos os seus pecados na cruz do Calvário. Ele era inocente. Você é mais do que culpado. E quem pagou o preço por essa culpa? Jesus. E por conta do que Jesus Cristo fez, meus amados, todos nós que cremos verdadeiramente nele, recebemos o perdão do nosso Pai Celestial.
A pergunta, meus irmãos, é diante dessa obra maravilhosa que nós temos certeza que Deus fez. Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa ação? Qual tem sido a nossa prática diante daquilo que Deus fez por nós? Eu tenho perdoado? Você tem perdoado? Ou você tem sido um credor incompassivo? Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Em outras palavras, meus amados, se nós não dermos prova evidente de que somos filhos de Deus, inclusive com a capacidade de perdoar, Deus também não nos perdoará. E sem o perdão de Deus, meus amados, o destino das nossas almas é um só: a morte eterna, a separação eterna de Deus, o inferno. Talvez você ainda não tenha usufruído desse amor, dessa compaixão, dessa misericórdia de Deus, sentindo os efeitos do perdão dele na sua vida. E talvez justamente por essa razão, você não tenha conseguido, não esteja conseguindo perdoar aqueles que têm te ofendido. Mas nessa noite, você tem a oportunidade de receber o perdão de Deus na sua vida e de, após isso, dar provas práticas de que você também é capaz de perdoar todos aqueles que têm te ofendido. Feche os seus olhos nesse momento. Curve a sua cabeça. Nós aprendemos essa noite, meus amados, que perdoar uns aos outros é extremamente importante para que o perdão de Deus de fato seja uma realidade na vida de cada um de nós. Consequentemente, meus amados, receber o perdão de Deus também dá a cada um de nós a capacidade de perdoar uns aos outros verdadeiramente, exercendo de compaixão e de misericórdia para com o nosso próximo, assim como Deus também exerceu compaixão e misericórdia para com cada um de nós. A falta de perdão, meus amados irmãos, nos angustia. A falta de perdão, meus amados, vão haver aqueles estudiosos que vão dizer que a falta de perdão gera uma angústia tão grande no coração do ser humano, que isso chega ao ponto de provocar doenças físicas na vida das pessoas. A minha palavra, meus irmãos, nesse momento final do culto, tem dois sentidos. O primeiro apelo, meus irmãos, o primeiro convite que eu quero fazer é para você que já é cristão e tem de alguma forma tido dificuldades de perdoar alguma ofensa, algum mal que possam ter feito contra você. Eu quero que você se lembre nessa noite que Deus perdoou todos os seus pecados. E as misericórdias de Deus se renovam sobre a sua vida a cada manhã. Eu gostaria que você que já é cristão, que já reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você que já fez uma aliança de fé com Jesus, pensasse que todos os dias você comete inúmeros pecados. Que todos os dias você comete inúmeras ofensas contra Deus. E esse Deus que é ofendido por você todos os dias, te perdoa todos os dias.
a mesma misericórdia que Deus exerce sobre a sua vida, você precisa exercer sobre a vida daqueles que te ofenderam. Guardar ressentimentos no seu coração só fará com que você adoeça espiritualmente, moralmente e fisicamente. Perdoe nesse momento. Libere perdão nesse instante a todos aqueles que te ofenderam. Não perca tempo em procurar essa pessoa e dizer para ela: em Cristo Jesus, eu te perdoo. Seja o que for, eu te perdoo. Essa sua atitude de compaixão e de misericórdia pode ser a ferramenta mais que ideal para Deus tocar no coração desse que te deve. Perdoe. Exerça sobre a vida das pessoas que estão à sua volta a mesma compaixão e a mesma misericórdia que Deus exerceu sobre você. O segundo convite que nessa noite eu não posso deixar de fazer, meus amados, é para você que ainda não fez uma aliança de fé com Jesus Cristo. Para que você possa testemunhar na sua vida o amor completo e absoluto de Deus. Para que você possa receber de Deus o perdão para todos os seus pecados, sem o qual você também não conseguirá perdoar aqueles que te ofendem todos os dias. Para que você possa ter condições de ser misericordioso com as pessoas que estão à sua volta, você antes precisa sentir, testemunhar na sua vida a misericórdia de Deus por você. E para que você possa sentir essa compaixão, para que você possa desfrutar desse amor, para que você possa receber o perdão de Deus para todos os seus pecados, a palavra de Deus nos diz que você precisa entregar os seus caminhos nas mãos de Deus. A palavra de Deus nos diz que você precisa fazer uma aliança de fé com Jesus. A palavra de Deus diz que você precisa dizer: Jesus, eu reconheço que sou pecador e eu quero nesse instante confessar todos os meus pecados diante do Senhor e entregar a minha vida nas tuas mãos. A palavra de Deus, meus amados, nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. A palavra de Deus nos diz no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 6: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra de Deus, meus amados, vai nos dizer em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Cristo morreu por cada um de nós, mesmo nós sendo pecadores. E pela morte de Jesus na cruz, meus amados, nós alcançamos o perdão de Deus. E por desfrutarmos do perdão de Deus, é que nós temos condição de amar o nosso próximo, de perdoar o nosso próximo, exercendo sobre ele a mesma misericórdia, a mesma compaixão que Cristo exerceu por cada um de nós. A palavra de Deus, meus amados, nos diz no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 10, verso 32: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Porém, todo aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei dele diante do Pai que está nos céus. Se você nessa noite deseja receber o perdão de Deus para todos os seus pecados e ainda não fez uma aliança de fé com Jesus, você terá a oportunidade nesse instante.
Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, curve a sua cabeça onde você está. E se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, ore a Deus nesse instante e diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e quero nesse instante pedir perdão pelos meus pecados e fazer uma aliança de fé com o Senhor, pedindo a Ti, ó Pai, que me livre de toda tentação, que me livre de todo mal e que guie os meus passos de hoje até o dia em que eu morrer ou que o Senhor voltar a essa terra para levar todos aqueles que creem em Ti. Faça essa oração nesse momento. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Receba o perdão de Deus na sua vida, fazendo com Ele uma aliança de fé. O mais importante, meu querido irmão, minha querida irmã, o mais difícil, Deus já fez por mim e por você. Ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo o que você precisa fazer, se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, é dizer publicamente: eu quero esse Jesus, eu preciso desse perdão, e nesse instante eu entrego a minha vida completamente em Tuas mãos. E antes de encerrar este culto, eu quero dar a você que está aqui presente essa oportunidade, assim como a cada uma das pessoas que terão a oportunidade de assistir esse vídeo. Há alguém neste lugar que deseja orar comigo dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, reconheço que sou um pecador e que preciso do Teu perdão. Se há alguém nessa noite que deseja fazer essa oração juntamente comigo, levante uma de suas mãos, para que eu possa vê-lo e para que eu possa orar juntamente com você. Você tem a oportunidade nesse instante de confessar a Cristo publicamente, mas você também tem a oportunidade neste momento de negar a Jesus. Ambas as atitudes produzirão efeitos seríssimos sobre a sua vida espiritual. Se você confessar a Cristo como seu Senhor, o próprio Jesus o confessará diante do Pai que está nos céus. Se você negar a Jesus publicamente, o próprio Jesus te negará diante do Pai que está nos céus. Não negue a Jesus. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Se há alguém nessa noite que ainda não fez uma aliança de fé com Jesus e deseja nessa noite receber o perdão de Deus para todos os seus pecados, por meio da fé em Jesus Cristo, levante uma de suas mãos e me permita orar com você. Esse convite, meus amados, é também para aquelas pessoas que já tomaram essa decisão de fé um dia em sua vida, mas acabaram se desviando dos caminhos do Senhor. Se você já foi membro de alguma igreja evangélica, se você um dia fez essa aliança com Cristo, mas acabou se desviando dos caminhos dele, e está aqui nessa noite tendo essa oportunidade, você tem aqui a oportunidade de se reconciliar com Jesus e com a igreja. Se esse é o seu caso, se você deseja nessa noite se reconciliar com Cristo e com a igreja, levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Eu não vou insistir muito, meus amados, como eu sempre estou acostumado a dizer, a palavra de Deus por si só já é um convite ao arrependimento. Nós, na verdade, meus amados, realizamos esses momentos de apelo no final dos cultos por costume, por tradição. Porque o essencial, meus amados, é que a palavra de Deus por si só, juntamente com a ação do Espírito Santo em sua vida, já o façam entender claramente
que você precisa de Jesus. E eu quero então perguntar pela última vez: há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida nas mãos de Deus ou se reconciliar com Ele, recebendo dele o perdão para todos os seus pecados? Se há alguém nessa noite que deseja fazer essa oração juntamente comigo, levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Se não há ninguém, espero eu que cada um de vocês possa de fato já ter tomado essa decisão e estar firme nos caminhos de Jesus. Se você, por outro lado, ainda não tomou essa decisão, a minha oração é para que Deus te conceda outra oportunidade. Porque sem Jesus, você não conseguirá chegar a lugar algum. Sem Jesus, você está destinado a uma eternidade de inferno, a uma eternidade de separação daquele que te criou. Que Deus conceda a você outra oportunidade. Ainda em espírito de oração, meus amados, se há alguém nessa noite que tem algum pedido de oração, que tem alguma gratidão a fazer, você pode aí no seu lugar ficar de pé, que eu estarei orando como pastor pela sua vida. Qualquer um dos irmãos que tem algum pedido no seu íntimo, algum agradecimento a fazer, você pode se colocar de pé no seu lugar nesse instante, que eu vou estar intercedendo pela sua vida e apresentando diante do Senhor o seu pedido, a sua gratidão, aquilo que você no seu íntimo está dizendo para Deus nesse instante. Senhor nosso Deus, como pastor dessa igreja, ó Pai, eu quero mais uma vez interceder em favor de cada um dos irmãos e irmãs que nesse instante se colocaram de pé no lugar em que estão, depositando, ó Pai, diante do Senhor a sua petição, o seu clamor e a sua gratidão. Não conheço, ó Pai, os motivos, os pedidos que levaram esses irmãos e irmãs a se colocarem de pé nesse instante. Mas o Senhor, ó Pai, que sonda e conhece o coração de cada um de nós, sabe exatamente o que tem atormentado, o que tem afligido e o que tem sido, meu Pai, motivo de gratidão na vida de cada uma dessas pessoas. Nesse instante, ó Pai, nós apresentamos cada um desses clamores e gratidões diante do Senhor. E pedimos a Ti, ó Pai, que a Tua vontade prevaleça na vida de cada um de nós. Sabemos, ó Pai, que muitos são os propósitos no coração do homem, mas prevalecerá o conselho do Senhor. Sabemos, ó Pai, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E é isso, ó Pai, que nós pedimos nesse instante. Que o Senhor possa receber diante da Tua presença todos os clamores e gratidões que nesse instante estão sendo depositados, ó Pai. Mas que acima das nossas aflições, acima, ó Pai, dos nossos desejos, que prevaleça na vida de cada um de nós a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça Teu rosto resplandecer sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Teu santo rosto e nos traga a Tua paz. Essa é a oração que faço, intercedendo por cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Todos de pé nesse momento, meus amados, curva a sua cabeça, nós vamos orar nesse instante, encerrando o nosso culto, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de termos ouvido a palavra de Deus, pela oportunidade, meus amados, de ter aí meditado nas Escrituras Sagradas e ouvido a voz do Espírito Santo falando ao coração de cada um de nós. Agradeça a Deus esse instante, nesses momentos finais. Peça a Deus que por meio do seu Espírito Santo, a mensagem que foi pregada possa ser completada no coração de todos aqueles que aqui estão presentes. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós Te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa completar na vida de cada um de nós tudo aquilo que nós ouvimos
e que nós, meu Pai, possamos ser, pelo Teu Espírito Santo, convencidos da justiça, do pecado e do juízo. Somos gratos ao Senhor, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, podendo louvar o Teu santo nome através da música, podendo exaltar o Teu santo nome, ó Pai, através das nossas orações, e podermos também, ó Pai, meditarmos na Tua santa palavra. E que agora o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares, em paz e em segurança, que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso, e que o Senhor possa também, meu Pai, abençoar a nossa semana, fazendo, ó Pai, como já foi dito, prevalecer sobre cada um de nós a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Perfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só Tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com Teu amor, com Tua paz enche o meu ser, com Teu perdão renova-me. Sei que Tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto Tua presença em mim, quero Te louvar. Sei que Tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto Tua presença em mim, quero Te louvar. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com Teu amor, com Tua paz enche o meu ser, com Teu perdão renova-me. Sei que Tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto Tua presença em mim, quero Te louvar. Sei que Tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto Tua presença